João capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus e disse: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Meu irmão, minha irmã, por favor, fecha agora, deixa marcadinho, fecha o texto bíblico e vamos meditar nessa mensagem, nessa palavra que por muitas ocasiões é utilizada no altar para proclamar multiplicações financeiras, bênçãos financeiras, etc. Vamos primeiro entender o contexto do que aconteceu, porque isso aqui não foi uma parábola, isso aqui é uma história, é verídico, é o que aconteceu na ocasião. Jesus estava ali pregando, Jesus estava ali levando a palavra. Mateus fala que Jesus já tinha curado muitos enfermos, que Jesus havia se compadecido dos enfermos, e ali Jesus estava praticando várias curas, vários sinais, várias maravilhas. Só que em determinado momento, a tarde começou a cair, o dia começou a se findar. Lembrando que o calendário judaico, a passagem é às 18, então o dia já estava acabando, a noite chegando. Jesus, ele ergue os olhos e vê aquela multidão. Meu irmão, minha irmã, vamos primeiro estudar o contexto do que essa passagem nos traz como algo prático de nós para com os outros. Eu quero que vocês, juntamente comigo aqui, você venha meditar e venha olhar isso daqui fora da caixinha, que você possa olhar além dos seus muros. Porque a gente traz a palavra, comumente a gente traz a palavra para nós, isso não é errado, mas nós também temos que entender que a palavra que Deus nos traz é para que também nós venhamos levar para os outros, que nós também venhamos olhar para os outros, que nós também devemos nos compadecer dos outros. E essa é uma mensagem que transmite empatia, misericórdia, amor, consideração, se colocar no lugar dos outros, coisa que nesse tempo tem sido a coisa mais difícil. O tempo de egoísmo que nós temos vivido, em que muitos declaram farinha pouca, o meu pirão primeiro e os outros que se virem. Muitos não falam assim, mas agem dessa forma, porque sabe que falar isso é uma coisa que não é legal, não pega bem, mas não precisa falar, porque as suas atitudes demonstram que ela pensa dessa forma. Então aqui Jesus, ele estava ali ao monte, ele sentou-se para pregar, e a Bíblia diz que era a próxima data da Páscoa, ou seja, Jerusalém e os arredores estavam cheios.
as pessoas elas migravam para a época da festa, do Pessah, da Páscoa. Então ali, meu irmão, minha irmã, Jesus olhando aquela multidão, ele pega, e sabe o que é interessante? A Bíblia começa dizendo Jesus erguendo os olhos. Sabe o que eu estava pensando, o que eu estava meditando ao preparar essa palavra? Hoje, muitos não têm erguido os olhos. E eu observava esses dias, as pessoas elas saem do seu portão, elas saem do ônibus, do metrô, já assim, ó. Como que elas saem? Assim, ó. Celular na mão, olho na tela, andando no meio de um monte de gente, o celular na mão. Então, ao mesmo tempo que nós vemos tantas obras sociais, tantas arrecadações, ONGs, etc., a gente sabe que isso é legal, isso é válido, mas chega em poucos. Qual que é o maior conceito de amor ao próximo, se não você olhar o seu semelhante, aquele que está do seu lado? Aquele que passa por você, aquele que você conhece, aquele que você pode acudir, aquele que você pode levar uma palavra. E muitos não têm erguido os olhos para ver a situação do seu semelhante. Muitos têm olhado somente para o seu próprio umbigo. Não tem se compadecido do próximo. É o que nós temos visto crescer cada vez mais. E Jesus chama um dos discípulos e fala: olha, Filipe, vem cá, Filipe, está aí essa multidão. Outro evangelista, salvo engano, Mateus ou Lucas, eles falam o seguinte para Jesus: Senhor, despede esse povo. Senhor, é muita gente. Despede esse povo para que eles vão aos arredores, aos vilarejos e comprem alguma coisa para comer, ou seja, que cada um se vire. Isso é um discípulo falando: Senhor, manda esse povo embora. Problema deles. E quando Filipe fala assim: Senhor, olha, aqui tem um cestinho com 2 pães e 5 peixinhos. Sabe o que ele estava dizendo? Ou 5 pães e 2 peixes, eu sei que ele veio, mas vamos lá. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, aqui tem um sustento para nós, Senhor, porque não bastariam 200 denários, Senhor, nem 200 dias de trabalho para dar um pedaço de pão para cada uma dessa multidão. Se tinha 5.000 homens, imagina com mulheres e crianças, quanto não chegava essa multidão? Só que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Jesus ele já sabia o milagre que ele ia operar naquele lugar, porque onde Jesus está, o milagre chega, meu irmão, minha irmã. Onde Jesus habita, o milagre, a multiplicação, o impossível, o improvável, o inimaginável chega, porque Jesus Cristo é Senhor. E ele fala para Filipe: tá bom, Filipe, então você está dizendo aí que nós temos esse pouco aí, né? Esses 5 pães, esses 2 peixinhos. Então vamos fazer o seguinte: manda esse povo sentar. Fala para esse povo assentar-se, porque eu quero mostrar do que eu sou capaz de fazer, porque eu sou Deus. Jesus Cristo, o Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus, o Verbo de Deus em carne humana. Senta esse povo aí que eu vou abençoar esses 5 pães e esses 2 peixinhos. E a Bíblia diz que Jesus, ele após abençoar aqueles elementos, e aí, meu irmão, minha irmã, a gente precisa trazer isso para a nossa vida, amém? Porque onde está a bênção de Deus, aí há multiplicação. E Jesus, abençoando aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, deu a ordem: distribua para o povo. Começa a distribuir para esse povo, porque o milagre vai acontecer. Eles nem perceberam que eles estavam envoltos num cenário miraculoso. Porque imagina só, de 5 pães e 2 peixes, você sair para distribuir, aquilo não acaba. E você vai distribuindo para uma centena, e você vai distribuindo para 1 milhar de pessoas, e você vai distribuindo para 2 milhares, e aquilo não acaba. E todo mundo comendo
comendo, e todo mundo recebendo pão, e todo mundo recebendo peixe. E muitos podem dizer: olha, então quer dizer que Jesus, ele aplicou aqui o assistencialismo, o socialismo. Nada disso, meu irmão, minha irmã. Tanto é que um pouquinho mais à frente ele vai falar aqui, ó, não precisa abrir não, eu leio para ti. Ele vai dizer assim um pouco mais à frente: respondeu-lhe Jesus: em verdade eu digo para vocês, vocês estão me procurando agora, não é porque vocês viram os sinais, e sim porque vocês viram o pão, vocês viram o milagre do pão, e vocês se fartaram. E ele dá um sinal dizendo: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Em outra ocasião também, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no finalzinho, ele diz: olha, enquanto estávamos convosco, nós vos ordenamos, aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Falou, quando a gente estava com vocês aí, a gente já deixou a ordem. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, o que Jesus está mostrando é o milagre que o amor ao próximo, ao seu semelhante, que a empatia traz quando nós vivemos a comunhão com Deus. Porque Jesus ali estava sendo o próprio Deus. E ele começa a distribuir o pão, o peixe, de modo que todos se fartaram. E mais ainda, quando todos terminaram de comer, ainda sobrou 12 cestos cheios de pão. Muitos estão em situações pelas quais ele está passando por escassez de pão, escassez de peixe, e muitos se colocam a murmurar e a indagar e a dizer: onde está Deus? Onde estão as promessas do Senhor? Onde estão as promessas gloriosas que o Senhor fez? Quando você confia que Deus, Ele vai trabalhar, você vê a multiplicação chegando e acontecendo. Quando você está vivendo não pelo pão e não pelo peixe, mas sim para agradar a Deus, porque a primeira intenção dessas pessoas era muito boa: ouvir a palavra de Deus. Elas não foram à igreja, elas não foram ao culto para receber o pão e o peixe. Por ocasião da situação, elas receberam providência de pão e de peixe, e depois até gostaram disso. Por isso que é o problema. O assistencialismo, ajudar de uma forma que você seja providencial, é ótimo, é excelente e é necessário ser o bom samaritano, tirar aquele que está à beira do caminho. Mas acima de tudo, o que Jesus me ensina, o que Jesus te ensina, é que com Ele nós aprendemos a pescar. Nós não ficamos reféns do sistema. Mas o que Jesus operou aqui nesse lugar nos mostra que quando há um interesse em buscar em primeiro lugar as coisas do reino, de ouvir a Jesus, de ouvir a palavra de Deus, de se inclinar a ouvir a palavra de Deus, então o Senhor vem com providência. E quando a gente acha que não vai mais aguentar, quando a gente acha que estamos no nosso limite, aí eu lembro também o que Paulo escreveu aos Coríntios em sua primeira carta: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, de modo que a gente não consiga suportar, mas Deus é fiel para junto com a prova trazer também o livramento. Então quando nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar, quando a gente acha que não vai mais suportar, quando a gente acha que a escassez bateu e chegou para ficar, Deus, Ele vem e coloca a mão dEle e traz o livramento, e traz o milagre, e traz a cura, e traz uma porta aberta, e traz sustento. Mas eu preciso estar no lugar certo. E qual que é o lugar certo? Onde Jesus está. Esse povo foi abençoado por quê? Porque
onde Jesus está. Quem está andando com Jesus, quem está onde Jesus está, este e esta vê o milagre de Deus. Quando acha que está faltando força para continuar, Deus ele vem com sustento espiritual. Deus ele vem com providência. Deus ele vem com avivamento. Mas o que fazer se eu estou andando onde Jesus não está? Ou se eu não estou andando com Jesus? Como provar do milagre? Como provar da multiplicação? Como provar do sobrenatural se eu não estiver inserido no sobrenatural? Por isso que há pouco, antes de começar a gravação dessa mensagem, eu fiz um apelo para os que estão aqui. É uma semana que antecede o domingo de Santa Ceia. O que você vai preparar para o Senhor Jesus no domingo de Santa Ceia? O apelo foi: jejue, ore, se consagre, se prepare para Deus, abra a mão da sua vontade em detrimento à vontade do Senhor, para que você possa também provar coisas sobrenaturais, para que você possa experimentar o poder de Deus. Porque foi o que esse povo experimentou. E quando, meu irmão, minha irmã, nosso coração está inclinado para Deus, nós somos sensíveis ao que o Senhor Jesus está para fazer. Nós somos sensíveis. Quando você está perto de Jesus Cristo, você consegue ter a certeza e a confiança daquilo que Ele está para fazer. Agora, se você estiver muito longe, numa relva muito distante, você não vai conseguir ouvir o que Jesus está falando. Que essas pessoas receberam primeiro a palavra, depois o milagre. Tem gente que quer receber o milagre, mas não quer receber a palavra, sendo que a palavra é o próprio Cristo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e habitou entre nós, e fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Então tem muita gente que está querendo participar dos milagres da mesa de Cristo, mas não quer sentar à mesa com Cristo. Já viu aquelas ocasiões que está tendo um banquete na sua casa ou em algum lugar, e você passa pela mesa rapidinho e dá aquela beliscada, e pega aquela iguaria? Tem gente que está assim, quer passar pela mesa de Cristo, pegar o que está na mesa, mas não quer sentar à mesa com Cristo, não quer ouvir as instruções de Cristo, não vai conseguir provar da multiplicação, não vai conseguir provar do milagre de Cristo. Deus disse: achegai-vos a mim. Olha só, a primeira ação é de quem? Faz assim, ó. Faz assim, ó. A primeira ação é sua, é minha. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor. Amém. Quando eu me aproximo de onde Jesus está, Jesus se aproxima de mim, e o milagre acontece. E mais bem-aventurado são aqueles que estão dando de si para Cristo, porque a Bíblia diz: mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Esse rapazinho que doou esses 5 pães e 2 peixes foi um bem-aventurado, estava no lugar certo e na hora certa. Quando Jesus solicitou, ele estava lá: Senhor, está aqui os meus 5 pães e 2 peixes. Talvez ainda pensou: poxa, mas isso é para minha família, mas isso é para os meus conhecidos, mas Jesus está me pedindo, então eu dou para Jesus, porque Jesus também vai me dar. E o que eu digo para você: dar é a sua vida, é o seu coração, é o seu tudo, é a sua dedicação, é o seu fervor, a ponto de muitas das vezes você ser incompreendido, acharem que
você é fanático, que você é radical. Eu prefiro ser tido como radical por aqueles que não compartilham da minha fé, do que fazer parte desse mundo e estar longe de onde Jesus está. Porque Jesus está na luz. Nós somos da luz. Jesus disse: ei, vocês são do dia, vocês não são da noite. Vocês estão comigo na luz do Espírito. Porque Cristo habita na luz. E onde existe luz, as trevas não prevalecem. Essas pessoas estavam na luz. Mas repito, muitos querem provar das maravilhas de Deus, mas não querem estar onde Deus ordena que elas estejam. E aí a bênção passa, e ela não consegue provar da multiplicação do Senhor. Meu irmão, minha irmã, é preciso que nós não somente venhamos fazer parte da numerosa multidão, mas venhamos entender o mover do Espírito Santo. Porque a fé sem obras, repito, é morta. Não adianta eu dizer que creio se eu não tiver ação diante de Deus. Não adianta eu querer multiplicação se eu não tiver uma ação diante de Deus. Posso provar uns fragmentos, uma coisinha ali, outra colar, mas na multiplicação mesmo, só se eu tiver onde Jesus está. A hora que Jesus falar é na relva, é na relva. É na cidade. É no campo, é no campo. É em Jerusalém, é em Jerusalém. É na Judeia, é na Judeia. É em Samaria, é em Samaria. É onde Jesus Cristo estiver. Glória. Porque quando eu estou onde Jesus Cristo está, eu atraio a presença dele. E aquela presença que está em mim, ela contagia o ambiente. Quer ver um sinal de que você está bem com Deus? De que você está de fato onde Deus está? Quando você influencia e não é influenciado. Jesus andava com pecadores, sim ou não? Sim. Jesus andava ou recebia também ali visitas de prostitutas, sim ou não? Sim. De leprosos, de cobradores de impostos, sim ou não? Sim. De ladrões. Sim. Zaqueu era o que, igreja? O que Zaqueu era? Um ladrão. Ele mesmo fala, ele era um cobrador de impostos, um coletor de impostos, que cobrava mais para usurpar, para pegar o que não era dele. Ele declara: Senhor, hoje resolvo arrumar a casa, e o que defraudei eu restituo 3 vezes mais, eu restituo. Ele sabia que ele estava roubando, mas quando ele se aproximou de Jesus, o espírito do roubo, do engano caiu por terra. Aleluia. Então o sinal de que você está bem com Deus é você chegar num ambiente, primeira coisa, as pessoas te respeitarem como um servo, como uma serva de Deus. Eu te respeito como um servo e como uma serva de Deus, porque você não é um cristão camaleão. Eu não me comporto conforme o ambiente me requer. Eu estou na relva com Cristo, e onde eu chego, a presença de Deus chega comigo. Aleluia. E lá onde eu estou, eu levo a multiplicação de esperança, aleluia, de milagre, glória, de uma boa palavra, a ponto das pessoas olharem e falar: você é diferente. E porque você é? Porque você está onde Cristo está. Agora o contrário disso é treva.
falta de compromisso com Deus, não se vê multiplicação de avivamento, multiplicação de temor, de reverência a Deus. A gente tem que ser igual Pedro, não no ato da negação, mas de olhar e falar: olha, você parece um deles. Não foi o que os romanos falaram para Pedro: olha, você parece um deles, você anda como eles, você fala como eles, você se comporta como eles. Ah, você é um deles. Não sou. Você é assim. Você não consegue negar. Olha que forte. Você não consegue negar o seu DNA. É como, esse dia eu estava pensando, a gente falando da Babi. Meu Deus, impressionante como os filhos herdam os traços biológicos, comportamentais dos pais. Eles nem percebem, mas eles herdam porque é DNA. Estava olhando esse dia a Babi e falei: meu Deus, é igual a Minhos. Meu Deus, agora vai ser igual a ela. E aí, por que isso acontece? Porque é o DNA. Por mais que ela tente não ser, ela vai ser, porque está no DNA, está no registro biológico, natural, comportamental dela, porque é DNA. Aqueles que são de Deus estão vivendo com Cristo, ouvindo a Cristo na relva, ou quer onde seja, eles não conseguem negar o seu DNA. As pessoas olham e falam: você é de Deus mesmo. Para terminar, meu irmão, minha irmã, é isso que a gente precisa levar, porque aí nós vamos provar de milagres da multiplicação de Deus, que seja a multiplicação para nós, porque o que é multiplicação para mim talvez não é para você. O que importa é que Deus ele venha multiplicar para você, para que você também multiplique a outros. Então que nós possamos nos colocar onde Jesus está. Senhor, como diz aquele louvor, eu só quero estar onde Tu estás. Se eu estiver onde Jesus está, eu não vou ter falta. Pastor, mas eu vou passar por lutas, mas você não vai ter falta, porque Jesus Cristo vai ser a sua providência. De um jeito ou de outro, Deus ele vai multiplicar, da forma mais improvável. Quando você menos esperar, está lá o milagre de Deus. Porque aqueles que amam ao Senhor acima de tudo, também serão amados por Ele. Se você pode, aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, diga glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, que multiplica a força, que multiplica a unção, que multiplica a presença do Espírito Santo sobre nós. Aleluia.